Gerente racista vasculha a sacola de uma compradora negra, mas se arrepende imediatamente. Camila Santos segurava firme sua sacola de papel quando sentiu uma mão tocar seu ombro na saída da perfumaria. O coração disparou, mas ela se virou com a calma de quem já havia enfrentado situações assim antes. O gerente da loja, um homem de cerca de 40 anos vestindo avental verde sobre camisa branca, bloqueou sua passagem com um sorriso que não chegava aos olhos. "Desculpe, senhora, mas preciso dar uma olhada no que tem aí na sacola", disse Roberto Fernandes, apontando para o pacote que ela carregava. "Como assim?" Camila cruzou os braços, sua voz firme ecoando pelo ambiente elegante da perfumaria. "Eu acabei de comprar esses produtos aqui mesmo. É procedimento padrão, senhora. Só vai demorar um minutinho", insistiu Roberto, estendendo a mão em direção à sacola. Camila olhou ao redor. Outras clientes passavam pela loja livremente, algumas carregando sacolas bem maiores que a sua. Uma senhora branca de cabelos grisalhos havia acabado de sair sem ser abordada. Um jovem casal atravessava a loja com várias compras, conversando animadamente. "Procedimento padrão para quem?", perguntou Camila, sua voz agora um pouco mais alta. "Porque não vi o senhor pedindo para ver a sacola de ninguém mais." Roberto sentiu o desconforto crescer. Algumas pessoas começaram a olhar na direção deles. Atrás do balcão, Juliana, uma vendedora de 20 e poucos anos, fingiu organizar produtos enquanto observava a situação. "Senhora, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser." Roberto baixou a voz, mas manteve a postura autoritária. "Estão faltando alguns produtos das prateleiras hoje e o senhor acha que eu peguei?" Camila o interrompeu. A acidez em sua voz fez com que mais pessoas se virassem para olhar. "Não estou acusando ninguém, só preciso verificar." Roberto começou a suar. "É para a segurança de todos." Camila suspirou fundo. Conhecia aquela dança. Havia passado anos estudando casos como esse. Havia escrito artigos acadêmicos sobre o assunto. Havia treinado funcionários de empresas para evitar exatamente essa situação. Mas quando acontecia com ela, a dor era sempre nova. "Está bem", disse finalmente, colocando a sacola sobre o balcão próximo. "Mas quero que fique claro que isso é discriminação, e quero que sua supervisora ou seu chefe esteja presente." "Eu sou o gerente aqui", Roberto respondeu, começando a vasculhar a sacola. "E não é discriminação, é protocolo." Ele retirou um perfume importado, ainda na caixa lacrada com o selo da loja. Depois uma loção corporal, também embalada adequadamente. Por último, um batom de marca francesa. "Onde estão as notas fiscais?", perguntou, examinando cada produto minuciosamente. "Na carteira", Camila respondeu, tirando um pequeno caderno onde sempre guardava todos os seus comprovantes organizadamente. Era um hábito que havia desenvolvido exatamente para situações como essa. Roberto conferiu cada nota, comparando com os produtos. Tudo estava correto, até os valores batiam perfeitamente. Mas, em vez de se desculpar, ele continuou mexendo na sacola, como se procurasse por algo mais. "Tem mais alguma coisa aí dentro?", perguntou, virando a sacola de cabeça para baixo. "Só papel de bala", Camila respondeu, vendo alguns doces que sempre carregava caírem sobre o balcão. O constrangimento tomou conta do ambiente. Juliana não conseguia mais fingir que estava trabalhando. Outros clientes haviam parado para observar a cena. Uma senhora idosa com bengala se aproximou discretamente. "Roberto, o que está acontecendo aqui?", perguntou a senhora, sua voz carregada de indignação. "Dona Teresa, é só uma verificação de rotina." Roberto tentou minimizar a situação. "Verificação de rotina?" A senhora olhou para Camila e depois para Roberto. "Eu venho nesta loja há 15 anos e nunca vi você verificar a sacola de ninguém na saída." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Camila observou a senhora que havia se aproximado. Teresa Aguiar tinha por volta de 70 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque elegante e uma postura que demonstrava décadas de experiência de vida. Seus olhos azuis brilhavam com uma indignação genuína. "Dona Teresa, por favor, não se meta nisso",
Roberto sussurrou, tentando soar respeitoso, mas claramente irritado. Me meter? A voz de Teresa subiu alguns tons. Roberto, eu conheci sua mãe. Eu vi você crescer neste bairro. Você acha que eu vou ficar calada vendo você humilhar uma cliente? Camila sentiu uma mistura de gratidão e tristeza. Era reconfortante ter alguém defendendo-a, mas doloroso precisar ser defendida em uma situação tão básica quanto fazer compras. Dona Teresa, eu agradeço muito sua preocupação, Camila disse suavemente, mas não precisa se estressar por minha causa. Não é estresse, querida. É princípio. Teresa bateu a bengala no chão. Roberto, sua mãe Márcia ficaria envergonhada se soubesse disso. O nome da mãe fez Roberto recuar um passo. Márcia Fernandes havia sido uma mulher respeitada no bairro, conhecida por tratar todos com igualdade e gentileza. Havia falecido 3 anos antes, deixando Roberto como o único responsável pela família. Minha mãe não tem nada a ver com isso, Roberto murmurou, mas sua voz perdeu a força. Tem tudo a ver, Teresa continuou. Ela me contou como vocês sofreram preconceito quando se mudaram para cá. Lembra quando os vizinhos não queriam que vocês morassem na rua porque achavam que nordestinos iam desvalorizar as casas? Roberto empalideceu. Ele tinha apenas 12 anos quando a família se mudou de Pernambuco para São Paulo, fugindo da seca e da falta de oportunidades. O sotaque carregado do pai, as roupas simples da mãe, a forma como falavam, tudo havia sido motivo de discriminação. Isso foi diferente, Roberto disse, mas sua voz saiu fraca. Diferente como? Camila entrou na conversa, sua voz calma, mas firme. Porque você era criança e eu sou adulta? Porque você é homem e eu sou mulher? Ou porque você é branco e eu sou negra? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana parou completamente de fingir que estava trabalhando e se aproximou do grupo. Outros clientes se afastaram, claramente desconfortáveis com a tensão no ar. Eu não sou racista, Roberto gaguejou. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é humilhar clientes que pagam seus produtos honestamente? Teresa perguntou, sua voz cortante. Dona Teresa, por favor, Juliana finalmente falou, sua voz trêmula. O senhor Roberto sempre pede para verificar as sacolas quando acha que... Quando acha o quê, Juliana? Camila se virou para a jovem vendedora. Juliana engoliu seco. Aos 23 anos, ela trabalhava na perfumaria há apenas 6 meses. Precisava do emprego para pagar a faculdade de administração e sustentar a mãe doente. Mas não conseguia mais ficar calada. Quando acha que a pessoa pode ter pego alguma coisa, sussurrou olhando para o chão. E o que faz ele achar isso? Camila insistiu, mas sua voz não tinha raiva. Havia algo quase maternal em seu tom. Juliana olhou para Roberto, depois para Camila, depois para Teresa. As lágrimas começaram a formar em seus olhos. Ele sempre pede para eu ficar de olho em pessoas que ele acha suspeitas, disse finalmente. E quem são essas pessoas suspeitas? Camila perguntou. Pessoas que não se vestem como os outros clientes. Juliana mal conseguia falar. Pessoas mais novas, pessoas que vêm sozinhas, pessoas negras? Camila completou. Juliana não respondeu, mas suas lágrimas falaram por ela. Roberto sentiu o mundo desabar ao seu redor. Nunca havia parado para pensar conscientemente sobre seus critérios de suspeita. Agora, ouvindo Juliana falar, percebia o padrão que havia criado sem nem mesmo notar. Eu nunca pensei que... Começou a dizer, mas foi interrompido por uma voz masculina vinda da entrada da loja. Que confusão é essa aqui? Todos se viraram para ver um homem de cerca de 50 anos, vestindo um terno cinza bem cortado, caminhando em direção ao grupo. Ricardo Monteiro, proprietário da pequena rede de perfumarias que incluía aquela loja, havia chegado para uma de suas visitas surpresa mensais. Senhor Ricardo, Roberto tentou recuperar a compostura rapidamente. Que bom vê-lo. Estava justamente resolvendo uma questão de segurança aqui. Ricardo olhou para a cena. Camila com os braços cruzados, a sacola vasculhada sobre o balcão, Juliana com lágrimas nos olhos, Teresa apoiada na bengala com uma expressão severa. Que tipo de questão de segurança?
Perguntou sua voz neutra, mas atenta. Bem, esta senhora aqui fez algumas compras e eu estava apenas verificando se tudo estava em ordem, Roberto explicou, tentando soar casual. Verificando? Ricardo olhou para as notas fiscais espalhadas sobre o balcão, depois para os produtos. Tem algum problema com as compras dela? Não, senhor. Tudo está correto, Roberto admitiu. Então por que está verificando? A pergunta simples deixou Roberto sem resposta. Ricardo se virou para Camila. Senhora, pode me explicar o que aconteceu aqui? Camila respirou fundo. Durante anos havia treinado executivos sobre diversidade e inclusão. Sabia que aquele momento poderia ser uma oportunidade de educação ou um confronto destrutivo. A escolha era dela. Senhor, eu entrei na sua loja, fiz minhas compras normalmente, paguei tudo corretamente. Começou sua voz calma e profissional. Na saída, seu gerente me parou e exigiu vasculhar minha sacola, alegando que era procedimento padrão. Porém, observei que nenhum outro cliente foi abordado da mesma forma. Entendo. Ricardo assentiu. Roberto, isso é verdade? Senhor Ricardo, eu só estava seguindo os protocolos de segurança que o senhor mesmo estabeleceu. Roberto tentou se defender. Que protocolos? Ricardo perguntou, genuinamente confuso. Eu nunca estabeleci protocolo nenhum de revistar sacolas de clientes na saída. O sangue fugiu do rosto de Roberto. Ele havia criado seus próprios protocolos baseados em suas percepções pessoais, mas sempre disse aos funcionários que eram ordens da direção. Eu pensei que, como a gente às vezes tem problema com furtos, gaguejou. Roberto, nós temos câmeras de segurança, sensores nos produtos caros e nunca tivemos um problema significativo com furtos nesta loja, Ricardo disse, sua voz ficando mais séria. E mesmo que tivéssemos, jamais autorizaria a humilhação de clientes pagantes. Teresa se aproximou de Ricardo. Ricardo, eu sou Teresa Aguiar. Sou o cliente desta loja desde que ela abriu. Minha neta Juliana trabalha aqui, disse apontando para a jovem vendedora. Juliana é sua neta? Ricardo pareceu surpreso. É, e ela pode confirmar que isso não foi um incidente isolado. Teresa continuou. Roberto tem um padrão de comportamento discriminatório. Ricardo se virou para Juliana, que ainda estava visivelmente abalada. Juliana, é verdade o que sua avó está dizendo? Juliana olhou para Roberto, depois para o avental verde que ele usava. O mesmo tipo de avental que ela própria usava todos os dias. Pensou na mãe em casa, dependendo do dinheiro que ela ganhava ali. Pensou nas contas a pagar, na faculdade pela metade. Mas também pensou em todas as vezes que havia visto clientes sendo constrangidos injustamente. Senhor Ricardo, disse finalmente, sua voz ganhando força. O Roberto sempre pedia para eu observar certas pessoas na loja. Pessoas que ele considerava suspeitas. E quem eram essas pessoas? Ricardo perguntou. Principalmente pessoas negras, pessoas mais jovens, pessoas que ele achava que não tinham dinheiro para comprar aqui. Juliana confessou, as palavras saindo em um fluxo catártico. Ele dizia que era para proteger a loja, mas eu via que eram sempre as mesmas pessoas que ele mandava eu vigiar. Juliana, Roberto exclamou, sentindo-se traído. Não, Roberto. Juliana se virou para ele, os olhos brilhando com uma coragem recém-descoberta. Eu não vou mais fingir que isso está certo. Quantas vezes eu vi você constrangendo pessoas que só queriam comprar um presente para alguém especial? Quantas vezes eu vi clientes saindo daqui humilhados? Ricardo observava tudo com uma expressão cada vez mais grave. Como empresário, ele sabia que discriminação não era apenas moralmente errada, mas também comercialmente destrutiva. Roberto, isso é extremamente sério, disse finalmente. Você entende que esse tipo de comportamento pode destruir a reputação da nossa empresa? Senhor Ricardo, eu só queria proteger a loja, Roberto murmurou, sua defesa soando fraca até para ele mesmo. Proteger de quê? De clientes que querem comprar nossos produtos? Ricardo balançou a cabeça. Roberto, você trabalha aqui há quanto tempo? 8 anos, senhor. E em 8 anos, quantos furtos significativos tivemos nesta loja? Roberto hesitou. A verdade era que os furtos eram raríssimos, principalmente porque a perfumaria se localizava em um shopping de classe média alta.
com segurança própria. Alguns pequenos incidentes, admitiu. Pequenos incidentes que você solucionou humilhando clientes inocentes? O silêncio de Roberto foi resposta suficiente. Camila observava toda a dinâmica com interesse profissional. Estava vendo em primeira mão como preconceitos inconscientes se transformavam em políticas não oficiais que causavam danos reais. Era exatamente o tipo de situação que ela estudava e sobre a qual escrevia. Senhor Ricardo, ela disse, chamando a atenção de todos. Posso fazer uma pergunta? Claro, senhora. E desculpe, não peguei seu nome. Camila Santos. Sou professora de Sociologia na universidade e pesquisadora de relações raciais no ambiente comercial. Ricardo pareceu interessado e preocupado ao mesmo tempo. Continue, por favor. O senhor tem dados sobre clientes que frequentam esta loja? Demografia, frequência de compras, valores médios de venda? Sim, temos relatórios mensais detalhados. Por quê? Porque eu apostaria que a diversidade de clientes nesta loja diminuiu nos últimos anos e que clientes de determinados perfis fazem compras menores ou param de frequentar completamente. Ricardo pensou por um momento. Realmente havia notado uma mudança no perfil dos clientes, mas sempre atribuiu a questões econômicas gerais. Você pode estar certa, admitiu. Mas como isso se relaciona com a situação de hoje? Porque discriminação não afeta apenas a pessoa que é discriminada no momento, Camila explicou. Ela afeta todos que veem, todos que ouvem falar, todos que sentem que não são bem-vindos. Um cliente humilhado conta para 10 pessoas. Um cliente que se sente inseguro simplesmente não volta. Teresa assentiu vigorosamente. Ela está certa, Ricardo. Eu mesma já presenciei outras situações constrangedoras aqui. Sempre pensei em falar com você, mas nunca soube como. E eu? Uma nova voz se juntou à conversa. Uma mulher de cerca de 40 anos, bem vestida, havia se aproximado do grupo. Desculpem interromper, mas não consegui deixar de ouvir. E a senhora é? Ricardo perguntou. Patrícia Oliveira. Sou advogada e cliente desta loja há alguns anos. Ou melhor, era cliente. Disse, sua voz firme. Parei de vir aqui, depois de ver minha sobrinha de 16 anos ser seguida por toda a loja pelo seu gerente, só porque ela é negra. Roberto sentiu o estômago revirar. Ele se lembrava vagamente do incidente, mas na época havia justificado como precaução normal. Isso aconteceu quando? Ricardo perguntou. Há cerca de 6 meses. Minha sobrinha queria comprar um perfume com o dinheiro que havia juntado durante meses. Em vez de uma experiência especial de compra, ela saiu daqui chorando e humilhada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Patrícia, por que você não me procurou na época? Ricardo perguntou, genuinamente preocupado. Porque não sabia se você apoiava esse tipo de comportamento ou se era apenas o gerente agindo por conta própria. Patrícia respondeu. E sendo bem honesta, depois de uma experiência como essa, é mais fácil simplesmente procurar outro lugar para comprar. Camila observou a reação de Ricardo. Ela podia ver que ele estava realmente chocado e preocupado, não apenas fingindo por causa da situação. Senhor Ricardo, ela disse, posso lhe fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Em vez de simplesmente demitir o Roberto ou fingir que isso nunca aconteceu, que tal transformarmos isso em uma oportunidade de aprendizado? Roberto olhou para Camila com surpresa e uma ponta de esperança. Não esperava que justamente a pessoa que ele havia constrangido pudesse estar oferecendo algum tipo de ajuda. Como assim? Perguntou Ricardo. Sou consultora em diversidade e inclusão, além de professora. Trabalho com empresas para criar ambientes verdadeiramente acolhedores para todos os clientes, Camila explicou. O problema aqui não é apenas um funcionário mal intencionado. É um sistema que permite que preconceitos inconscientes se transformem em práticas discriminatórias. Você está se oferecendo para trabalhar conosco? Ricardo perguntou intrigado. Estou oferecendo a oportunidade de vocês se tornarem um exemplo positivo, em vez de apenas mais uma loja que discrimina clientes. Roberto engoliu seco.
Parte dele queria sair correndo, mas outra parte estava genuinamente curiosa sobre o que Camila tinha a dizer. E como funcionaria isso? Ricardo perguntou. Primeiro, precisamos entender a extensão do problema. Dados sobre clientes, relatórios de vendas, feedback de funcionários. Depois, treinamento para toda a equipe sobre vieses inconscientes e atendimento inclusivo. E, finalmente, implementação de políticas claras que impeçam que isso aconteça novamente. Mas por que você faria isso? Roberto perguntou, sua voz baixa. Depois do que eu fiz, Camila o encarou diretamente. Porque acredito que as pessoas podem mudar. E porque prefiro transformar uma situação ruim em algo que pode beneficiar muitas outras pessoas no futuro. Juliana se aproximou hesitantemente. Professora Camila, posso fazer uma pergunta? Claro, Juliana. A senhora realmente acha que o Roberto pode mudar? Não é apenas maldade? Camila olhou para Roberto por um longo momento antes de responder. Juliana, na minha experiência, a maioria dos casos de discriminação vem de ignorância e preconceitos absorvidos socialmente, não de maldade pura. Isso não torna o comportamento menos prejudicial, mas torna a mudança possível. Eu quero mudar, Roberto disse súbita e inesperadamente. Eu não quero ser o tipo de pessoa que faz outras pessoas se sentirem mal. Então, está disposto a fazer o trabalho necessário? Camila perguntou. Porque não vai ser fácil. Vai exigir que você questione atitudes que provavelmente nem percebe que tem. Estou, Roberto respondeu. E pela primeira vez em toda a conversa, sua voz soou firme e decidida. Ricardo observou toda a troca com interesse crescente. Professora Camila, quanto custaria essa consultoria? Para começar, nada, ela respondeu, surpreendendo todos. Considere como um estudo de caso para minha pesquisa. Se os resultados forem positivos, poderemos discutir uma parceria mais formal para outras lojas da sua rede. Sério? Teresa perguntou, claramente impressionada. Sério, mas vou precisar de total transparência e comprometimento de todos. E qualquer sinal de que estão apenas fingindo mudança para evitar problemas, eu encerro o projeto imediatamente. Ricardo estendeu a mão para Camila. Professora, acho que temos um acordo. Camila apertou a mão dele, depois se virou para Roberto. E você, Roberto, está realmente comprometido com isso? Roberto hesitou por apenas um segundo antes de estender a mão também. Estou, e... Obrigado por me dar essa chance. Patrícia, que havia observado toda a conversa, se aproximou de Camila. Professora, como advogada, preciso dizer que a senhora está sendo muito generosa. Casos como esse normalmente terminam em tribunal. E às vezes precisam terminar assim mesmo, Camila concordou. Mas se há uma chance real de mudança, prefiro tentar primeiro. Se não funcionar, outras medidas podem ser consideradas. Juliana limpou as lágrimas do rosto. Vovó Teresa, obrigada por ter falado alguma coisa. Eu queria ter tido coragem antes. Coragem se aprende, querida, Teresa respondeu abraçando a neta. O importante é que você encontrou a sua quando precisou. Ricardo olhou ao redor da loja, notando pela primeira vez como alguns clientes haviam se afastado ou até mesmo saído durante a confusão. Acho que temos muito trabalho pela frente, disse. Temos, Camila concordou, mas mudança real sempre dá trabalho. A pergunta é, vocês estão dispostos a fazer esse trabalho? Estamos, Roberto respondeu antes mesmo de Ricardo. Pelo menos eu estou. Ótimo. Então vamos começar agora, Camila disse, tirando um cartão de visita da bolsa. Roberto, quero que você escreva um relatório detalhado sobre todas as vezes que você lembra de ter abordado clientes de forma suspeita. Sem mentiras, sem omissões. Tudo. Tudo mesmo. Roberto engoliu seco. Tudo. Só assim poderemos entender o padrão e trabalhar para mudá-lo. Ricardo se virou para Juliana. E eu quero que você também escreva um relatório sobre tudo que observou. Sem medo de represálias. Juliana, você não vai perder seu emprego por falar a verdade. Obrigada, Sr. Ricardo, Juliana disse, visivelmente aliviada. Teresa bateu a bengala no chão novamente.
E eu vou continuar vindo aqui para ter certeza de que as mudanças estão realmente acontecendo, anunciou. Aos 70 anos não tenho tempo para tolerar bobagens. Todos riram, e pela primeira vez desde o início do confronto, o ambiente na loja ficou mais leve. Patrícia, Camila se virou para a advogada. Você estaria disposta a trazer sua sobrinha aqui daqui a algumas semanas, quando tivermos implementado algumas mudanças? Ela ficaria muito nervosa. Patrícia respondeu hesitante. Eu entendo, que tal se eu a acompanhasse? Como uma experiência protegida? Patrícia pensou por um momento. Acho que ela aceitaria, especialmente se soubesse que está ajudando a mudar as coisas para outras pessoas. Perfeito, Camila sorriu. Vamos fazer desta loja um exemplo de como as coisas devem ser feitas. Ricardo olhou para o relógio. Professora Camila, seria possível conversarmos um pouco mais? Tenho uma sala nos fundos da loja. Claro. Roberto, você vem também. E Juliana, se puder. Eu também posso ir? Teresa perguntou. Claro que sim, dona Teresa. Sua perspectiva como cliente de longa data será muito valiosa. Enquanto se dirigiam para os fundos da loja, Camila observou o ambiente com olhos profissionais. As prateleiras bem organizadas, a iluminação adequada, os produtos de qualidade expostos com cuidado. Era uma loja bonita, em uma localização privilegiada. Tinha tudo para ser um sucesso ainda maior. A sala nos fundos era pequena, mas funcional, com uma mesa, algumas cadeiras e arquivos organizados. Ricardo ofereceu água para todos enquanto se acomodavam. Professora Camila, ele começou, posso perguntar como a senhora se interessou por esse tipo de trabalho? Camila sorriu, mas havia uma sombra de dor em seus olhos. Por experiência própria, principalmente. Cresci sendo a única pessoa negra em muitos ambientes que frequentei. Escola particular, universidade, pós-graduação, ambientes profissionais. Sempre ouvi que eu estava imaginando coisas quando reclamava de tratamento diferenciado. E quando decidiu que queria trabalhar com isso profissionalmente? Juliana perguntou. Quando percebi que minha filha estava começando a passar pelas mesmas situações que eu havia passado. Pensei, ou eu faço alguma coisa para mudar o mundo dela, ou ela vai sofrer do mesmo jeito que eu sofri. A senhora tem uma filha? Roberto perguntou. Tenho. Ela tem 15 anos agora. É uma menina brilhante, estudiosa, sonha em ser médica, mas já passou por situações como a de hoje algumas vezes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto pensou em sua própria experiência de discriminação quando criança, e pela primeira vez, realmente conectou aquela dor com o que ele estava causando em outras pessoas. Professora, ele disse quietamente, quando eu era criança, as pessoas me chamavam de Paraíba na escola. Diziam que eu era burro porque falava diferente, que minha família era suja porque éramos pobres. Isso me machucou muito. E o que você fez com essa dor? Camila perguntou gentilmente. Eu acho que tentei provar que eu era melhor que eles. Roberto refletiu. Trabalhei duro, consegui esse emprego, me esforcei para falar certo, para me vestir bem, para ser respeitado. E funcionou. Em parte, sim. Mas agora percebo que talvez eu tenha começado a discriminar outras pessoas para me sentir aceito pelo grupo dominante. Camila assentiu. Isso é muito comum, Roberto. É um mecanismo de defesa que muitas pessoas desenvolvem. Mas o problema é que perpetua o ciclo de dor. Como eu posso quebrar esse ciclo? Primeiro, reconhecendo que ele existe, como você acabou de fazer. Depois, aprendendo a ver cada pessoa como um indivíduo único, não como um estereótipo. Ricardo havia estado ouvindo atentamente. Professora, posso admitir uma coisa? Eu também tenho preconceitos. Cresci em uma família que sempre falou mal de determinados grupos. Nunca questionei essas atitudes até hoje. O importante é estar disposto a questionar agora, Camila respondeu. Todos nós temos preconceitos. A diferença está em reconhecê-los e trabalhar para superá-los. Teresa se mexeu na cadeira. Vocês sabem, aos 70 anos, eu vi muita coisa mudar no Brasil. Vi a época em que pessoas negras nem podiam entrar em determinados lugares. Vi as leis mudarem.
vi as atitudes lentamente se transformando, mas ainda há muito trabalho a fazer. Dona Teresa, Juliana disse, a senhora alguma vez discriminou alguém? A pergunta pegou Teresa de surpresa, mas ela respondeu honestamente. Claro que sim, querida. Quando era mais nova, eu tinha preconceitos contra pessoas do Nordeste, contra pessoas pobres, contra pessoas que eram diferentes de mim. Foi só com a idade que aprendi que essas diferenças são riquezas, não ameaças. E como a senhora aprendeu isso? Roberto perguntou genuinamente interessado. Através de experiências, conhecendo pessoas diferentes, ouvindo suas histórias, percebendo que, no fundo, todos queremos as mesmas coisas: respeito, dignidade, oportunidades para nós e para nossos filhos. Camila observou a dinâmica do grupo com satisfação. Conversas honestas sobre preconceito eram sempre difíceis, mas eram o primeiro passo para a mudança real. Bem, ela disse, acho que temos uma base sólida para começar. Roberto, você realmente quer fazer parte desse processo de mudança? Quero, mas não sei por onde começar. Começamos com autorreflexão. Quero que você pense sobre todas as vezes na sua vida em que se sentiu julgado injustamente. E depois, quero que pense sobre todas as vezes em que você pode ter julgado outras pessoas injustamente. Isso não vai ser fácil. Mudança real nunca é fácil, mas é possível. Ricardo se inclinou para a frente. Professora, e quanto aos outros funcionários? Tenho 3 lojas na rede, com cerca de 20 funcionários no total. Vamos começar aqui com esta loja. Se o projeto der certo, expandimos para as outras. Mudança sustentável acontece aos poucos. E quanto tempo isso levaria? Para mudanças superficiais, algumas semanas. Para mudança real, profunda, meses, talvez anos. Depende do comprometimento de todos. Juliana levantou a mão hesitantemente. Professora, posso fazer uma sugestão? Claro, Juliana. Que tal se fizéssemos reuniões semanais para discutir como está sendo a implementação das mudanças? Assim, todos ficariam por dentro do processo. Excelente ideia, Camila aprovou. Transparência é fundamental para que isso funcione. Roberto olhou para o relógio na parede. Professora, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que a senhora está fazendo isso por mim? Depois do que eu fiz hoje? Camila pensou por um momento antes de responder. Roberto, há alguns anos minha filha chegou em casa chorando porque uma professora na escola havia dito que meninas negras não eram material universitário. Eu fiquei furiosa. Pensei em processar a escola, em fazer um escândalo. E o que aconteceu? Uma amiga me convenceu a conversar com a professora primeiro. Descobri que ela havia crescido em uma família racista e nunca havia questionado essas atitudes. Ela não sabia o quanto suas palavras machucavam. E ela mudou? Completamente. Hoje ela é uma das maiores defensoras dos seus alunos negros. Minha filha, inclusive, foi aceita em medicina no ano passado com uma carta de recomendação muito carinhosa dessa mesma professora. Nossa, Juliana murmurou. Às vezes uma conversa honesta pode mudar uma vida inteira, tanto da pessoa que discrimina, quanto da pessoa que é discriminada. Teresa bateu palmas. Que história linda! Viu, Roberto? Você também pode se tornar um exemplo positivo. Espero que sim, dona Teresa. Ricardo se levantou. Professora Camila, acho que posso falar por todos nós quando digo que estamos muito gratos pela sua generosidade. Quando começamos? Que tal na segunda-feira? Isso nos dá o fim de semana para todos pensarem sobre o que conversamos hoje. Perfeito, Roberto concordou. E professora, posso pedir um favor? Claro. Poderia me indicar alguns livros ou artigos para eu ler sobre o assunto? Quero me preparar melhor. Camila sorriu amplamente. Roberto, essa é a melhor pergunta que você poderia ter feito. Vou preparar uma lista de leituras para você. Para mim também? Juliana perguntou. Para todos vocês. Conhecimento é a base de qualquer mudança duradoura. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando saíram da sala, a loja havia voltado ao movimento normal.
Alguns clientes circulavam entre as prateleiras, outros conversavam com vendedoras. O ambiente parecia ter recuperado sua rotina habitual. Professora Camila, Patrícia se aproximou deles. Não queria ir embora sem me despedir. Queria dizer que achei sua abordagem muito sábia. Obrigada, Patrícia. E não se esqueça, daqui a algumas semanas quero conhecer sua sobrinha. Pode deixar. Na verdade, acho que ela ficará empolgada em fazer parte de um projeto assim. Depois que Patrícia se foi, Camila se dirigiu ao balcão onde suas compras ainda estavam espalhadas. Acho que posso levar minhas coisas agora, disse com um sorriso irônico. Roberto rapidamente organizou os produtos na sacola, desta vez com todo o cuidado e respeito. Professora, mais uma vez, muito obrigado, e me desculpe pelo que aconteceu. Desculpas aceitas, Roberto, mas lembre-se, o que importa agora são as ações futuras. Entendido. Camila se despediu de todos e estava quase na saída quando Teresa a alcançou. Querida, espere um momento. Sim, dona Teresa. Queria contar uma coisa. Meu marido, que morreu há 5 anos, era um homem maravilhoso, mas tinha preconceitos terríveis. Sempre dizia que cada um tinha que ficar no seu lugar. Eu nunca o confrontei sobre isso, e me arrependo até hoje. Por que está me contando isso? Porque o que você fez hoje foi corajoso. Poderia ter simplesmente saído daqui revoltada e processado a loja. Em vez disso, escolheu tentar mudar as coisas. Espero que minha neta aprenda com seu exemplo. Dona Teresa, sua neta já mostrou muita coragem hoje. E a senhora também. Acha mesmo? Tenho certeza. Enfrentar situações desconfortáveis sempre exige coragem. Teresa sorriu e abraçou Camila. Nos vemos na segunda-feira. Vou vir aqui para ver como estão as mudanças. Será muito bem-vinda. Camila finalmente saiu da loja e caminhou pelo shopping, pensando em tudo o que havia acontecido. Em apenas 2 horas, uma situação de discriminação havia se transformado em uma oportunidade de mudança real. Não sempre funcionava assim, ela sabia, mas quando funcionava, era gratificante. Parou em uma praça de alimentação e ligou para a filha. Oi, mãe. Como foi seu dia? Interessante, Sofia, muito interessante. Aconteceu alguma coisa? Vou te contar quando chegar em casa, mas posso adiantar que talvez tenhamos uma nova loja onde podemos comprar seus produtos de beleza sem constrangimento. Nossa, que bom! Você conseguiu mudar as coisas de novo? Ainda não, mas plantamos a semente da mudança. Agora vamos ver se ela cresce. Durante o fim de semana, Camila preparou materiais para o projeto. Selecionou artigos acadêmicos, elaborou exercícios práticos, organizou estudos de caso. Também pesquisou dados sobre a região onde a perfumaria se localizava, para entender melhor o contexto socioeconômico. No domingo à noite, recebeu uma ligação inesperada. Professora Camila, aqui é o Roberto. Oi, Roberto. Tudo bem? Tudo. Desculpe ligar no domingo, mas não consegui parar de pensar no que conversamos sexta-feira. E o que você pensou? Fiz uma lista de todas as situações que consegui lembrar em que agi com preconceito. São muitas, professora. Mais do que eu imaginava. Isso é bom, Roberto. Significa que você está sendo honesto consigo mesmo. Também conversei com minha esposa sobre tudo o que aconteceu. Ela ficou chocada, mas disse que às vezes percebia comentários que eu fazia e não gostava, mas nunca soube como abordar o assunto. E como ela está lidando com isso agora? Ela quer participar do projeto também. Disse que se eu vou mudar, ela quer me apoiar e também aprender. Que maravilha! Apoio familiar é fundamental para mudanças duradouras. Professora, posso confessar uma coisa? Claro, estou com medo. Medo de descobrir que sou pior do que imaginava, medo de não conseguir mudar, medo de decepcionar você e o senhor Ricardo. Roberto, ter medo é normal. Significa que você está levando isso a sério. Mas lembre-se, você não está sozinho nesse processo. Obrigado, professora. Nos vemos amanhã. Na segunda-feira de manhã, Camila chegou à perfumaria às 9 horas. Ricardo já estava lá, junto com Roberto e Juliana. Todos pareciam um pouco ansiosos, mas determinados. Bom dia, pessoal. Prontos para começar?
Prontos, responderam em coro. Ótimo. Primeiro, quero que cada um compartilhe uma coisa que aprendeu sobre si mesmo desde sexta-feira. Roberto respirou fundo. Eu aprendi que tenho muito mais preconceitos do que imaginava e que eles afetam minha vida de formas que eu nem percebia. Eu aprendi que ter medo de falar sobre problemas não faz com que eles desapareçam, disse Juliana. E eu aprendi que ignorar sinais de problemas na minha empresa não é ser um bom chefe. É ser um chefe irresponsável, completou Ricardo. Excelentes reflexões, Camila aprovou. Agora, vamos começar com um exercício. Quero que cada um imagine que está contando para um filho de 10 anos por que é importante tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência. Um filho de 10 anos? Roberto perguntou. Sim, crianças fazem as melhores perguntas e detectam inconsistências rapidamente. Se você conseguir explicar para uma criança, conseguirá aplicar na prática. Os três passaram alguns minutos elaborando suas explicações. Depois, cada um compartilhou com o grupo. Roberto, comece você, Camila sugeriu. Bem, eu diria, filho, imagine se as pessoas te julgassem só pela roupa que você está usando hoje, sem nem saber como você é por dentro. Não seria justo, né? É isso que acontece quando julgamos as pessoas pela cor da pele ou pelo jeito que elas falam. Muito bom. Simples e claro, Juliana. Eu diria, todas as pessoas têm sentimentos como os seus. Quando você é gentil com alguém na escola, a pessoa fica feliz. Quando alguém é grosseiro com você, você fica triste. É a mesma coisa com adultos. Ser gentil com todos faz todo mundo mais feliz. Perfeito. Ricardo, filho, você gosta quando as pessoas são educadas com você, né? E não gosta quando alguém é grosseiro. Todo mundo é assim. Então, se tratarmos todas as pessoas com educação e respeito, o mundo fica um lugar melhor para todo mundo. Excelentes respostas, todos. Agora quero que vocês pensem. Se é tão simples explicar para uma criança, por que é tão difícil praticar no dia a dia? O silêncio que se seguiu foi reflexivo. Por que a gente complica as coisas? Roberto disse finalmente. A gente cria desculpas, justificativas, medos que não existem realmente. Exato. E porque vivemos em uma sociedade que normalizou certas formas de discriminação. Vocês sabiam que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão? Sabia, Juliana respondeu. Aprendi na escola. E sabiam que menos de 40 anos depois da abolição, começaram as leis de imigração europeia para branquear a população brasileira? Não sabia disso, Ricardo admitiu. Essas políticas tiveram consequências que se estendem até hoje. O que vemos como preferências naturais, muitas vezes, são resultado de séculos de condicionamento social. Professora, Roberto perguntou, isso significa que não somos culpados pelos nossos preconceitos? Significa que vocês não são culpados por ter absorvido preconceitos da sociedade, mas são responsáveis por reconhecê-los e trabalhar para superá-los. A conversa foi interrompida pela chegada de Teresa, acompanhada de uma mulher mais nova. Bom dia, pessoal. Teresa cumprimentou todos animadamente. Esta é minha filha, Márcia, mãe da Juliana. Oi, mãe. Juliana correu para abraçar a mulher. Márcia, que bom conhecê-la. Ricardo se aproximou. Sua filha é uma funcionária exemplar. Obrigada. Juliana me contou sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo. Achei muito interessante. A senhora gostaria de participar? Camila perguntou. Sempre é útil ter perspectivas diferentes. Na verdade, vim aqui porque trabalho em uma escola pública e vemos muitos casos de discriminação entre as próprias crianças. Talvez o que vocês estão aprendendo aqui possa ser aplicado lá também. Com certeza. Camila se animou. Educação antirracista deveria começar na infância mesmo. Professora, Ricardo interrompeu, posso mostrar os relatórios que você pediu? Claro, vamos dar uma olhada. Ricardo havia trazido dados detalhados sobre vendas, perfil de clientes e relatórios de satisfação dos últimos 2 anos. Camila analisou tudo cuidadosamente. Interessante, murmurou estudando os números. Roberto, olhe aqui.
Ela apontou para um gráfico que mostrava uma queda gradual na diversidade de clientes nos últimos 18 meses. O que você vê? Roberto estudou o gráfico e sua expressão foi mudando conforme entendia as implicações. Nossa, a loja está perdendo clientes negros e jovens. E o que mais? O ticket médio também diminuiu, Ricardo observou, olhando por cima do ombro de Roberto. Exato. Discriminação não é apenas moralmente errada, é comercialmente burra, Camila explicou. Vocês estão literalmente afastando dinheiro da loja. Eu nunca pensei nisso dessa forma, Roberto admitiu. A maioria das pessoas não pensa. Por isso dados são importantes. Eles mostram consequências que às vezes não percebemos no dia a dia. Márcia se aproximou para ver os relatórios. Posso fazer uma observação? Como professora, eu vejo isso acontecer nas escolas também. Quando um aluno se sente discriminado, ele não só tem pior desempenho, como influencia outros alunos a terem uma percepção negativa da escola. É o efeito cascata, Camila concordou. Uma experiência ruim se multiplica exponencialmente. E como a gente reverte isso? Juliana perguntou. Primeiro, impedindo que aconteça novamente. Segundo, criando experiências positivas que compensem as negativas. Terceiro, sendo proativos em demonstrar mudança real. Proativos como? Ricardo perguntou. Por exemplo, que tal se vocês fizessem uma campanha de boas-vindas para clientes que se afastaram? Ou um evento especial de reabertura, mostrando as mudanças implementadas? Isso funcionaria? Roberto pareceu cético. Depende da sinceridade das mudanças. As pessoas sentem quando algo é genuíno ou apenas marketing. Teresa, que havia estado ouvindo atentamente, se manifestou. Professora Camila, posso sugerir algo? Claro, dona Teresa. Que tal se algumas clientes antigas como eu ajudassem a espalhar a notícia sobre as mudanças? Boca a boca ainda é a melhor propaganda. Excelente ideia. Vocês estariam dispostos a serem embaixadores da mudança? Com prazer, Teresa respondeu. Desde que as mudanças sejam reais, claro. E como saberemos que as mudanças são reais? Márcia perguntou. Através de indicadores concretos, Camila explicou. Voltemos a monitorar os dados de diversidade de clientes, satisfação, reclamações, e através de feedback constante de funcionários e clientes. Professora, Roberto levantou a mão. Posso fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Como a senhora lida com a raiva? Quando alguém a discrimina, como faz para não ficar com ódio? A pergunta pegou Camila de surpresa. Era algo que ela ainda lutava para responder, mesmo depois de anos de experiência. Roberto, não vou mentir. Às vezes eu fico com raiva, sim. E a raiva é um sentimento válido quando somos tratados injustamente. Mas como transforma a raiva em algo construtivo, canalizando-a para a ação positiva? Cada vez que sou discriminada, penso, como posso usar essa experiência para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo? Não é fácil e nem sempre consigo, mas é o que me mantém focada na solução em vez do problema. E quando não consegue, aí eu procuro minha rede de apoio, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. É importante ter pessoas que entendem nossa luta e nos ajudam a processar essas experiências. Juliana se aproximou de Camila. Professora, posso confessar uma coisa? Claro. Desde sexta-feira, estou percebendo preconceitos que eu mesmo tenho e nunca havia notado. Preconceito contra pessoas mais velhas, contra pessoas de outros estados, contra pessoas que se vestem diferente. E como está lidando com isso? Está sendo difícil. É meio assustador perceber que você não é a pessoa que achava que era. Juliana, o fato de você estar percebendo isso significa que você está crescendo. A maioria das pessoas nunca chega nem a questionar seus próprios preconceitos. Mas e se eu não conseguir mudar? Você vai conseguir. Mudança é um processo, não um evento único. O importante é estar comprometida com o processo. Ricardo, que havia estado folheando os relatórios, levantou a cabeça. Professora, olhando esses dados, estou vendo que o problema pode ser maior do que imaginávamos. Parece que as outras duas lojas da rede também têm queda na diversidade de clientes. Isso não me surpreende.
Problemas culturais raramente ficam isolados em uma única unidade. O que isso significa para nós? Significa que o trabalho vai ser maior, mas também que o impacto da mudança será maior. Se conseguirmos transformar a cultura da empresa inteira, vamos ajudar muito mais pessoas. Roberto olhou para as próprias mãos. Professora, posso admitir uma coisa? Estou com medo de descobrir que causei dor a muitas pessoas ao longo dos anos. Roberto, você provavelmente causou. E isso deve doer mesmo. Mas a pergunta importante é: o que você vai fazer com essa consciência agora? Vou tentar consertar o que puder e fazer melhor daqui para frente. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Márcia olhou para o relógio. Pessoal, preciso voltar para a escola, mas gostaria de acompanhar esse projeto. Posso vir nas próximas reuniões? Claro que sim, Camila respondeu. Na verdade, estava pensando em expandir o grupo. Quanto mais perspectivas diferentes tivermos, melhor será o resultado. Professora, Teresa perguntou, e se trouxéssemos outras pessoas para participar? Clientes que tiveram experiências ruins, clientes que sempre se sentiram bem tratados, funcionários de outras lojas? Excelente ideia, Dona Teresa. Vamos fazer isso gradualmente, para não overwhelming ninguém. O que é overwhelming? Roberto perguntou. Desculpe, é hábito acadêmico. Significa sobrecarregar. Para não sobrecarregar ninguém com informações ou emoções demais de uma vez. Ah, entendi. Camila olhou para o grupo ao redor dela. Em apenas alguns dias, havia visto transformações reais começando a acontecer. Roberto estava questionando atitudes que antes considerava normais. Juliana estava encontrando sua voz. Ricardo estava assumindo responsabilidade real pela cultura de sua empresa. E Teresa estava se tornando uma verdadeira defensora da mudança. Pessoal, disse finalmente, acho que temos o início de algo realmente especial aqui. Vocês estão dispostos a continuar esse trabalho, mesmo quando ficar difícil? Estamos, responderam todos ao mesmo tempo. Então vamos fazer história. Vamos transformar esta loja em um exemplo de como as coisas podem ser diferentes. E depois vamos levar essa transformação para outros lugares. Professora, Ricardo perguntou, quanto tempo você acha que levará para vermos mudanças reais? Algumas mudanças vocês vão ver imediatamente. Outras podem levar meses ou anos. Mas o mais importante é começar. E vocês já começaram. Fim da história. Agora conte para nós o que achou desta história de transformação e superação. Você acredita que mudanças reais podem acontecer quando as pessoas estão dispostas a reconhecer seus erros e trabalhar para corrigi-los? De onde você está nos assistindo? Deixe seu comentário com suas palavras sinceras sobre como situações de preconceito podem ser transformadas em oportunidades de aprendizado. Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.